uma mulher, um filho para sustentar, sem recursos financeiros para manter a sua própria casa, não tinha marido, viúva sem nada. O milagre estava a caminho, e é exatamente sobre este tema que falaremos neste vídeo. Se você não é um inscrito em nosso canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Curta também a nossa página no Facebook. Hoje, vamos aprender grandes lições nesse estudo sobre a viúva de Sarepta, uma mulher que mesmo em meio à crise, estava pronta para servir. Você vai entender o motivo pela qual Deus a escolheu para alimentar o profeta Elias, sendo que na verdade era ela quem precisava de sustento. Mas antes de falarmos sobre a viúva de Sarepta, precisamos entender que o profeta Elias foi chamado por Deus como seu mensageiro numa época de decadência espiritual tão grande que, se não fosse contida, em pouco tempo levaria Israel a toda ruína e destruição. O profeta Elias foi totalmente corajoso ao enfrentar o rei Acabe e sua esposa idólatra Jezabel. Jezabel perseguia e matava os profetas do Senhor. E Elias, o homem que já tinha feito muitos milagres a mando do Senhor, ficou com medo e se escondeu em uma caverna. Passou um tempo triste, deprimido e dentro de uma caverna. Sustentado por corvos que traziam em seu bico o alimento, Elias também tomava da água do rio. Este foi um dos piores momentos do ministério de Elias. Mas o poder do nosso Deus é muito superior aos problemas de Elias, e Deus envia o profeta a uma viúva estrangeira que estava vivendo uma crise financeira muito grande. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. A viúva de Sarepta estava prestes a fazer a sua última refeição junto com o seu filho e depois esperar a morte. Apesar de toda essa crise financeira que a viúva estava passando, o nosso Deus via uma possibilidade de abençoar os seus profetas e também a ela. No meio de uma crise mundial onde a fome começava a assolar os povos devido à falta de chuva, podemos ver uma pobre viúva estrangeira experimentando o cuidado e a bênção em sua vida, pois em meio a tanta crise ela ainda tinha um pouquinho de recurso para sobreviver. Isto é o cuidado de Deus sem acepção de pessoas. E mesmo sabendo que seu pouco suprimento só daria para alimentar-se por um dia, mesmo assim ela saiu à luta para apanhar gravetos e preparar a sua refeição. E é exatamente neste momento, quando ela foi apanhar os gravetos para fazer a sua última refeição com o seu filho, é que ela encontrou com o profeta Elias, que primeiro lhe pede água e depois um pouco de comida. A Bíblia relata este fato em 1 Reis capítulo 17, versículo 10 e 11, que diz assim: Então se levantou-se e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me agora um bocado de pão na tua mão. Imagine a cena, meu irmão, a mulher saindo para fazer a sua última refeição e chega um homem e lhe pede um bocado de pão. Ela prontamente responde o servo do Senhor dizendo da seguinte maneira: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faz conforme a palavra, porém, faze-lhe primeiro para mim o bolo pequeno, e traze-mo aqui, e depois farás para ti e para teu filho. Na vida da viúva de Sarepta, nada estava tão difícil que não pudesse piorar ou melhorar, que foi o caso dela. A sua última refeição foi pedida pelo servo do Senhor, e ela prontamente atendeu o pedido. E pela fé da viúva de Sarepta, Deus lançou uma bênção através do profeta Elias da seguinte maneira: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva
sobre a terra. E a viúva não perdeu tempo, fez conforme a palavra de Elias, e assim se alimentou ela e ele e a casa dela por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Ela poderia muito bem ter se recusado a buscar água para Elias, mas não fez. Ela poderia muito bem também ter se recusado a dar um pouco da sua última refeição, mas não fez. Com o coração apto e pronto e aberto para servir ao próximo, ela toma a atitude de dar primeiro para o profeta a sua última refeição. E por causa disso ela recebe uma palavra profética que mudou o rumo da sua história, salvou a sua vida, a vida dela, a vida de Elias e de seus vizinhos também. Apesar da situação difícil em que ela vivia, ela não relutou em atender o pedido do profeta. O nosso Deus fez o milagre na viúva de Serepta e ela salvou a sua família através da fé. E hoje, meu amado irmão, quem sabe você tem o pouco para o Senhor, o pouco da sua fé, o pouco do seu louvor, o pouco da sua adoração. É tudo que Deus quer. Dobre o seu joelho, fale com Deus, mesmo que o azeite esteja pouco. Deus quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir o seu louvor. Ofereça a Deus aquele pouco que você ainda tem e Deus vai renovar as suas forças. Faça essa experiência ainda hoje com o Senhor. Comece a louvar, mesmo sem força. Comece a orar, mesmo sem força, porque Deus vai renovar a sua vida e o azeite da botija nunca faltará na sua vida. O azeite do Espírito Santo nunca vai faltar. O que é uma crise financeira para o nosso Deus? Nada. Seu trono não é físico, jamais se abalou. O que é uma doença para o nosso Deus? Nada. Ele já venceu a morte. Por isso, ofereça a Deus o pouco que você tem hoje, do seu louvor, da sua adoração e da sua fé, e Deus vai fazer um milagre em sua vida. Meu amado irmão e minha amada irmã, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desta meditação. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, deixar o seu like e se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito. Fique com Deus e até a próxima.